Boa noite, boa noite, Tatiele, boa noite, bem-vinda. Hoje vou falar de amor ou ansiedade. Talvez o que você esteja chamando de amor seja o quê? Uma ansiedade que você está vivendo, né? Você está num relacionamento que faz você ficar depressiva, ansiosa, você fica em alerta o tempo todo e você chama isso de amor. Talvez porque você não saiba que realmente isso daí é um relacionamento que se tornou abusivo. Então tá na hora de dizer adeus. O poder do adeus, gente, é um novo recomeço. Um recomeço para você se libertar, ter uma nova vida, né? Eu vou aqui começar. A Deb, bem-vinda. Talvez você esteja vivendo, né, um relacionamento que não tá legal e que você sabe que ele não tá legal, mas eu não consigo sair desse relacionamento. Por que eu não consigo? Porque talvez seja um medo de uma solidão, o medo de não conseguir se estabilizar financeiramente. Você tá dependente financeiramente dessa pessoa que tá com você. Uma baixa autoestima, padrões de pensamentos que você tem aí que fazem você acreditar. E isso é muito comum, tá, gente? Acreditar que você, uma vez casando, uma vez se relacionando, tem que ser para sempre, que você não pode dar a Deus o quê? Tudo isso que faz você te traz sofrimento. Então, para quem não me conhece, eu sou a Rosana Azevedo, psicóloga, há 20 anos atuando aí e também sou especialista em ansiedade e dependência emocional. E tô aqui para compartilhar um pouco, né, de algum conhecimento que eu tenho nesses 20 anos e abrir também depois para perguntas. Então aqui, ó, o pessoal tá entrando, Carla, Cláudio, bem-vindos, muito bem-vindos, gente. Para quem tá chegando agora, muito bem-vindo. O tema da live de hoje, amor ou ansiedade? De repente que você está vivendo aí, você está chamando de amor, mas não é amor, é ansiedade. Uma ansiedade que está sendo trazida ou gerada por um relacionamento em que você não é respeitada, não é valorizada, você não tem voz, você não tem posicionamento. E antes de perguntar por que eu não consigo sair, por que você acha que precisa estar nesse relacionamento para sobreviver? O que faz você estar nesse relacionamento? Entender que você precisa estar com uma pessoa que te maltrata, uma pessoa que te desrespeita, muitas vezes trai você, desvaloriza. E você continua. Talvez seja uma dependência financeira, medo de ficar sozinha, né? Medo de recomeçar a vida. Porque tem pessoas que o novo, gente, assusta mesmo. Ó, um beijo aí para todos que estão chegando, bem-vindos, tá? Bem-vindas. Porque o recomeçar, a ideia de recomeçar, ela traz desconforto. Tudo que é novo traz desconforto, né? Mas existem muitas mulheres aí que estão em relacionamentos falidos já, casamentos, relações falidas, por medo, porque eu dependo financeiramente, porque se eu sair eu já tô com uma certa idade, não vou conseguir refazer minha vida, ou porque, sei lá, tenho medo de ficar sozinha, tenho medo de ninguém gostar de mim, porque a própria pessoa que tá com você, ela diz isso também, ela reforça isso, você não vai conseguir, se você me deixar, você não vai conseguir ficar com ninguém vai gostar de você do jeito que você tá, né? Então, a mulher, ela vai se sobrecarregando, ela vai ficando de uma forma que ela vai adoecendo. E esse adoecimento começa na mentalidade, na forma de pensar, porque ela realmente acredita que ela vai ficar sozinha, que ela é incapaz, porque ela já tem uma baixa autoestima. E aí ela vai se mantendo nesse relacionamento, um relacionamento que adoece. Então, amor ou ansiedade? Muitas mulheres que me procuram para terapia, para o meu protocolo de dependência emocional, que se chama Poder do Adeus, né? Muitas estão nessa situação.
E elas dizem, olha, eu tô há tanto tempo num relacionamento, tô há 30 anos, mais de 30 anos, tô há 15 anos, tô há 5 anos, e a pessoa que tá comigo, ela não me respeita, ela não me ama, ela me agride fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e eu não consigo sair. Mas será que você não consegue sair porque você realmente ama essa pessoa? Porque você tem medo, né? Talvez medo de, sei lá, talvez a pessoa esteja te ameaçando de alguma forma. E a mulher, ela vai se anulando. Ela vai ficando nesse ciclo vicioso, porque a própria permanência dela nesse relacionamento reforça esse ciclo da dependência. E eu sempre tenho falado aqui, baixa autoestima, né? Existe um bloqueio emocional aí em você que te gerou essa baixa autoestima. Essa baixa autoestima vai fazer o quê? Você se buscar essa validação ou essa autoafirmação com quem tá com você. Então você sempre tá fazendo as coisas para agradar, você sempre tá querendo a aprovação daquela pessoa. E você não tem a sua própria vontade, você não exerce as suas escolhas, você não exerce a sua própria vontade. Então, gente, eu tô falando sobre isso. A mulherada que tá aqui já pode compartilhar, tá? Por favor, se tá gostando da live, compartilha. Já tem algumas pessoas que compartilharam, muito obrigada, viu? Quem compartilhou aí, deixa eu colocar meu óculos aqui pra eu ver. A Célia compartilhou, obrigada, Célia. Obrigada, Eurídice, por me seguir também. Ivanilde, olha, muito obrigada, gente. Mas é isso. E talvez você esteja aqui hoje passando por essa situação. E ao invés de você se perguntar por que eu não consigo sair dessa relação, se pergunte que pensamento tem dentro de mim que faz eu acreditar que eu preciso estar sofrendo nessa relação, me mantendo para sobreviver. Porque quem vive uma relação assim, além da ansiedade, também tem depressão, tem fibromialgia. Porque ninguém vai ficar feliz, vai ficar bem fisicamente, emocionalmente, se tiver num relacionamento assim. E como o emocional, ele potencializa as doenças, né? O emocional, ele é um potencializador. Tanto para você se recuperar, você ficar bem, se curar, quanto para você adoecer também. Então, quando você tá num relacionamento assim, pesado, abusivo, né, que você não consegue dar a Deus, né? E quando eu falo o poder da Deus, gente, você recomeçar, dar Deus para tudo aquilo que tá te limitando, para tudo aquilo que está impedindo você de crescer, de ser uma mulher extraordinária, porque você já é uma mulher extraordinária, mas você não tá conseguindo enxergar, se permitir ser essa mulher extraordinária. Então dá a Deus a tudo aquilo que te impede de crescer, de enxergar quem você é de verdade. Então aqui eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, né, sobre a importância da mulher dela voltar a olhar para si mesma. E olha, nós estamos vivendo uma época que os casos, né, de agressão contra a mulher estão muito, muito intensos, está acontecendo, são inúmeros casos que a gente vê. E muitos deles com um fim trágico. Mas eu quero que você saiba que existe sim um recomeço para você. Mas para que você entenda, né, para que você caminhe para esse recomeço, você precisa dar a Deus. Adeus à sabotagem, adeus ao desrespeito, adeus à traição, adeus à desvalorização, adeus à baixa autoestima. E para isso, se você não está conseguindo vencer isso sozinha, né, busca uma ajuda profissional. Porque essa ajuda profissional, um psicólogo, uma psicóloga, vai te segurar na tua mão, vai mostrar o caminho para você. Porque entender que você tá num relacionamento que te anula, você já é mais fácil você entender isso, você reconhecer. Agora, dar o primeiro passo para caminhar em direção a esse recomeço é muito difícil, às vezes é difícil mesmo, né?
Existem mulheres aí que dependem financeiramente do marido, tem mulheres que têm uma baixa autoestima e elas têm essa dificuldade, e é normal, gente. É normal, mulheres que vivem anos com uma pessoa que aprendeu que aquilo ali é o certo, ela acha que aquilo na visão dela que é o certo, porque também ela aprendeu assim. Os pais passaram isso para ela, né? A questão do casamento é para sempre, você tem que aguentar mesmo. Não, você não tem que aguentar. Você não tem que aguentar. Muitas mulheres estão aguentando aí o que elas não precisam suportar. Então você que está aqui, você está com ansiedade? Você está com algum tipo de sintoma, com crise de pânico? Você está depressiva? Pode ser o seu relacionamento, tá? Você pode estar achando que é amor, mas isso não é amor, isso é ansiedade. É ansiedade porque você está presa numa relação e não consegue sair. E existem padrões emocionais aí, gente. Padrões que fazem você acreditar e se comportar assim. E tá errado? Não tá errado porque você aprendeu assim. Agora, depois que você entende que você pode pensar de uma outra maneira, que você pode ir em busca da sua liberdade emocional, porque uma mulher que vive num relacionamento assim, ela é uma refém emocional. Ela tá presa a uma pessoa que manipula as emoções dela, né? Faz ela se sentir culpada muitas vezes, faz ela se sentir diminuída muitas vezes, e ela não consegue sair. E as mulheres que eu tenho atendido, que têm passado por meu tratamento, a maioria delas, elas trazem o quê? Bloqueios lá da infância. Coisas que elas ouviram, palavras, formas como elas foram tratadas, e aí elas criam uma ideia, uma mentalidade sobre elas que não é verdade. Mas para elas se tornou uma verdade. Eu não sou tão bonita assim. Eu não sou tão boa assim no que eu faço. Ninguém vai gostar de mim se eu não fizer tal coisa. E aí elas criam uma mentalidade de eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer por merecer para alguém gostar de mim, para alguém me amar. E aí elas aceitam o que eu chamo de migalhas de atenção. O pouco que elas recebem, elas acham que é o suficiente. É o que eu mereço. Afinal de contas, é o que eu mereço. Então, mulheres lindas do meu coração, vocês que estão aqui, tá? Tem muita gente linda aqui, ó, Maria de Fátima, Luciano, Lude, Fredson, tem homens aqui também, bem-vindos. Neuza, Célia, Eurídice, Ana, tem muita gente aqui, Vanilde. Você tá passando, Lidiane entrou agora, você tá passando por esse momento aí com ansiedade? Você tá com crise de pânico? Você tá num relacionamento que só faz você ficar mais para baixo ainda? E muita gente confunde dependência emocional com amar demais. Boa noite, Lidiane, tudo bem, querida? Na verdade, a dependência emocional não é amar demais, é o medo de você ficar sem aquela pessoa e você não conseguir viver sem aquela pessoa. Porque aquela pessoa é como se fosse, é como se a sua história fosse, como se você fosse uma pessoa sem história. A sua história é a outra pessoa. Então, se eu largar fulano, se eu separar de fulana, eu não vou ser ninguém, ou eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir. Porque a outra pessoa que tá com você tá te manipulando. Tá dizendo pra você, olha, isso, gente, eu tô falando isso baseado, não é uma coisa que eu tirei do nada. Eu tô falando isso que são as experiências que eu tenho vivido no meu consultório com as minhas mentoradas, as mulheres que são acompanhadas por mim. É o que elas me dizem. Olha, se você me deixar, você não vai conseguir ninguém não. Porque você tá assim, você tá assado, você não é mais aquela mulher bonita de antes, você não trabalha, você não faz isso, você depende de mim. E aí muitas mulheres ficam assim, se anulando, vegetando, sobrevivendo, muitas vezes por causa dos filhos também,
porque ela não consegue enxergar o potencial que ela tem, porque a pessoa que está com ela também não deixa ela enxergar. Aí tá, vocês podem se perguntar, tá, Rô, mas como que eu faço para sair disso, né? Como que eu faço? Primeiramente, trabalhar a tua autoestima. O que é essa autoestima aí? Autoestima é a forma como você se vê. E como você se vê não é só fisicamente, é a forma como você se vê como pessoa, com seus valores, com seu potencial, com tudo que você tem, com tudo que você carrega, com suas qualidades, com seus pontos positivos, negativos, é a forma como você se vê. Autoestima. Ela pode estar baixa, você pode olhar para si mesma e achar que você é uma pessoa sem valor, você é uma pessoa que não vai conseguir vencer na vida, que você não vai conseguir ser feliz, que você é assim, que você é assado. E pode ser uma autoestima elevada, mas grande parte das pessoas, elas só vão identificar que essa autoestima delas é que está comprometendo toda essa questão do relacionamento quando ela entra no processo de terapia. Então a autoestima é a base emocional. Se você se enxerga como uma mulher, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu tenho dificuldade em tal coisa, mas eu vou conseguir, eu também não tenho que ser boa em tudo mesmo. Enfim, você se olha com amor, com empatia. Você reconhece seus pontos positivos, negativos, mas você se olha com empatia. Quando você é uma pessoa que é crítica demais, eu tinha que ter feito desse jeito. Mas olha, eu não sei fazer nada. Caramba, tudo que eu vou fazer dá errado. É um tipo de pensamento que demonstra o quê? Que você tem uma baixa autoestima, que você tem um olhar negativo sobre você mesma. Mas por quê? Porque veio você teve algum bloqueio. E a forma como você foi tratada lá na infância diz tudo sobre isso. Rô, mas você está falando que o meu passado que fez eu ficar assim? A forma como você foi tratada, que começou lá na infância, que você começou a organizar seus pensamentos, começou a ter um entendimento lá desde a infância sobre você. E você foi criada, tratada, a forma como você foi criada, tratada, as coisas que você viveu, as experiências que você viveu, a forma como você viu a sua família se relacionando, foi passado para você. E para a criança, o que os pais, né, as pessoas que criam ela naquele momento, dizem e fazem, é o certo. Eu passei uma vida inteira acreditando, Eu passei uma grande parte passei a minha infância, a minha adolescência e até meus 30 e poucos anos acreditando, 20 e poucos anos acreditando que eu não era capaz. Por quê? Eu só ouvia crítica o tempo todo, desde a infância. Mas você não sabe fazer nada. Você pega as coisas e deixa cair no chão. Tudo que você começa, você não termina. Eu só ouvia palavras negativas. Então, uma criança que ouviu da mãe palavras negativas, ela vai pensar o quê? Não, eu realmente não sou boa, não sou inteligente, não sei fazer nada. E aquilo se tornou uma verdade para mim. O que eu fazia nos meus relacionamentos? Eu me anulava, porque eu queria sempre agradar as pessoas, eu queria sempre estar à disposição das pessoas para que elas me amassem, porque eu entendia que já que eu não era boa o suficiente, eu não era inteligente o suficiente, as pessoas tinham que gostar de mim pelo que eu ia fazer por elas. Então eu comecei a ter problemas seríssimos nos meus relacionamentos por causa disso. Não só relacionamentos amorosos, mas de amizade também. Porque eu simplesmente me anulava. Eu deixava de ser eu mesma. Eu não fazia muitas vezes as coisas que eu queria, porque eu entendia que eu precisava agradar os outros para eu me sentir amada, para eles gostarem de mim. Porque se eu discordasse, se eu, sei lá, qualquer tipo de discordância, a pessoa não ia gostar de mim. E eu levei isso durante quase 20, foram até os 20 e poucos anos, quase 30.
Então, por que que eu tô compartilhando um pouquinho da minha história com você hoje? Porque talvez você esteja vivendo agora num relacionamento que tá fazendo você sofrer, tá acabando com você, literalmente, em todos os sentidos, porque você realmente acredita que você não é capaz, porque você acredita que você não vai conseguir outra pessoa, ou que você não vai conseguir se manter sozinha. E aí você vai se mantendo nessa relação, você vai alimentando essa relação sem saber. Porque a pessoa que está com você também, nesses tipos de relacionamento, elas vão o quê? Manipular para que você fique na mão dela, para que você seja um refém emocional, uma refém emocional. Porque você entende que você precisa merecer para fazer por merecer. Que a pessoa não pode simplesmente amar você por quem você é, mas pelo que você pode fazer por ela. Talvez seja essa a ideia que você tenha hoje. E aí você tá com sintomas de ansiedade, você tá com depressão, a fibromialgia aí tá gritando. Por quê? Seu emocional tá sobrecarregado. Se ele tá sobrecarregado, minha querida, o seu corpo vai sentir. E as doenças, elas são potencializadas pelo emocional, né? Tanto que algumas pesquisas que foram feitas aí, pessoas que tinham vários tipos de doença, mas especificamente câncer, tiveram uma excelente recuperação por conta do seu pensamento positivo, né? Do seu emocional. E quando a pessoa não está bem emocionalmente, isso daí vai refletir negativamente no seu corpo. Com dores, com depressão, com ansiedade, com pânico, com dermatite, psoríase, que reflete na sua pele, no seu cabelo, queda de cabelo. E como eu sou especialista em ansiedade, eu trago muito esse tema aqui de ansiedade e relacionamento. Que eu sempre falo, relacionamento não é para você sofrer. Ninguém quer se relacionar com outra pessoa para ficar sofrendo, para ficar sendo desrespeitada, desvalorizada. Isso daqui é o óbvio que eu tô falando. Mas por que tem muitas mulheres? Por que a gente... né? A gente vive numa época em que a gente tem muitas informações na internet, né? Tem vários profissionais de várias áreas falando de ansiedade, depressão, de tantos temas aí. E por mais que a gente tenha essas informações hoje, por mais que as mulheres tenham essas informações, elas estão em relacionamentos que estão afundando a vida delas, literalmente afundando. Elas não têm autonomia, elas não têm liberdade, até mesmo de ir e vir, de conversar com as pessoas, de usar a roupa que ela quer, porque ela está num relacionamento em que ela é prisioneira. Ela é prisioneira de uma pessoa que está manipulando, se tornando ela uma refém emocional. E por que as pessoas não conseguem sair? Porque existe um padrão emocional aí, né, que foi gerado por essa baixa autoestima. E esse padrão emocional faz a pessoa se colocar nessa posição, porque ela acredita que ela realmente tem que aceitar aquilo. Errou, mas é uma coisa tão estranha, né? A pessoa não sabe que o relacionamento tá ruim, ela quer sair, não consegue e ela fica aceitando. Então, mas se a pessoa não enxerga o valor dela, o valor enquanto pessoa, o que ela tem, né, as qualidades que ela tem, o que é valorização? Não é, se eu me valorizo, não é pelo que eu tenho, pelo que eu construí financeiramente. Eu me valorizo por quem eu sou, a pessoa que eu sou, pelas coisas que eu já passei, que eu consegui lutar, vencer e cheguei até aqui. Tive dificuldades? Tive, né? Como eu mencionei para vocês aqui, eu fui criada para dar errado, vamos colocar assim. Porque eu acreditava que eu ia dar errado.
Eu tive muitos problemas nos meus relacionamentos, eu não era psicóloga ainda. E eu tive muitos problemas justamente porque eu acreditava que para eu ficar bem com as pessoas, seja em qualquer tipo de relacionamento, eu tinha que me anular. Eu tinha que ser a boazinha, fazer o que as pessoas queriam. E muitas vezes não era que as pessoas queriam que eu fizesse, mas na minha cabeça eu tinha que fazer. Eu tinha que agradar. Eu tinha que, sei lá, bajular, sei lá, fazer o que eu pudesse fazer para me sentir amada. E vamos pensar aqui, será que você não está nessa relação, numa relação assim também? Talvez não seja um casamento, mas pode ser com os pais, pode ser com irmãos, pode ser também, sei lá, quem sabe no teu trabalho. Mas o mais importante não é você se perguntar por que eu não consigo sair? Por que dentro de mim tem alguma coisa que faz eu acreditar que eu preciso disso para sobreviver? Precisa do ruim. E quando a gente fala do ruim, tem muitas... Na maioria das vezes, o ruim se torna uma zona de conforto. Se torna uma zona de conforto. Ah, tipo assim, tá ruim o casamento, mas sem o casamento vai ficar pior. Por quê? Você tá colocando todo o seu sucesso, a sua alegria na dependência da outra pessoa. E olha, eu sempre falo isso aqui, né? Falei várias vezes antes, quando eu fazia live quase todos os dias. Nós somos especiais, únicas. Mulheres, vocês que estão aqui hoje, vocês são únicas, especiais. Né? Se valorizem. E se você está com dificuldade de colocar isso em prática, busque uma ajuda. Busque um profissional que vai te dar uma direção. Não é errado pedir ajuda. Pelo contrário. É você pedindo ajuda que você vai caminhar com outra pessoa, um profissional que vai estar te ajudando. E eu gostaria de abrir aqui para vocês agora para perguntas, para comentários, tá? Você está passando por isso? Por tudo isso que eu falei? Você está com crise de ansiedade, de pânico? Você está com depressão? De repente você está com uma fibromialgia aí? E você está vivendo uma relação que não tá legal, né? E essa relação é a fonte do teu sofrimento. Olha, quem já me respondeu aqui é a Pati. Pati, você gostaria de compartilhar aqui com a gente alguma coisa sobre isso? Talvez o seu relacionamento... a Pati não, gente. Deixa eu ver aqui agora. É o Cleiton. Cleiton tá com depressão forte e dor no corpo. Cleiton, mas você tá vivendo um relacionamento? Você entende que esse relacionamento que você tá vivendo tá te gerando isso? O que você poderia falar pra mim? Você é casado? Você tá se relacionando com alguém no momento? Mesmo que você não seja casado? Ó, Marlândia, tô em pânico com a sensação que vou morrer. Ah, você mora sozinho. Tá, ô Cleiton, você já fez você tá fazendo tratamento? Marlândia, você tá em pânico, tá? Você tá fazendo uso de medicação? Você tá fazendo tratamento psicológico? Responda aí pra mim, por favor. Só vem sensação que vai morrer. Então, a sensação, gente, deixa eu explicar pra vocês. Na ansiedade, essa sensação de que você vai morrer, ela é muito presente sim, porque você não sabe o que te apavora, que você não sabe o que está acontecendo. E geralmente vem sintomas do tipo AVC, vou ter um AVC, eu tô com um problema no coração. E a pessoa chega aí para o hospital. Eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes. Aí chega lá, o médico faz eletro, faz tudo. Ah, não tem nada. Não tem nada. Tá. E se não tem nada, por que esse coração tá acelerado? Por quê? Tá acelerado, eu tô com dormência na língua, nos braços, nas pernas, dor no peito. Porque você tá tendo... O teu corpo tá sendo preparado. Existe um sistema de sobrevivência no nosso corpo, tá? Esse sistema se chama ansiedade.
Aí as pessoas me perguntam, ansiedade é uma doença? Não, ansiedade é uma emoção e com ela vem esse mecanismo de sobrevivência. O teu corpo é preparado quando o cérebro entende que você está em perigo, né? Ah, você tá, de repente, você vai atravessar uma avenida, aí você não olha muito bem, mas você atravessa. Aí vem um carro de repente. Aí o teu corpo já diz, ó, corre para você não ser atropelado. Então, você tem um batimento cardíaco mais acelerado, você pode sentir uma dor no peito, uma dormência, uma falta de ar, pode sentir a boca seca. São sintomas, o teu corpo ele faz você sentir isso, o teu sistema simpático, para quê? Para que você fique em alerta e fuja, se proteja. Só que quando você tá com esse sistema ativado direto, mesmo quando você não tá passando por perigo, é porque você tá com o emocional sobrecarregado. E por seu emocional tá sobrecarregado, e a ansiedade é uma emoção, ela vai ser ativada o tempo todo, tá? O Cleito parou de tomar remédio. Então, Cleito, você diz que tá sonhando com morte. De repente, você perdeu alguém querido pouco tempo? O que você poderia me dizer sobre isso? Pati querida, tá com depressão, bipolar, ansiedade, crises de pânico, mas é devido a problemas familiares. Problemas familiares. Então, Pati, é o que eu falei. Eu tô falando aqui dos relacionamentos. Pode não ser um casamento, mas pode ser uma relação em família que tá te adoecendo. Você tá com um padrão de emocional aí que tá te adoecendo, tá? Marialândia, Marlândia. Toma sertralina, alprazolam e quetiapina. Então, Marlândia, você tá... Quetiapina é antidepressivo. Ô, Pati, você tá fazendo tratamento com psicólogo? E Marlândia tá fazendo? Então, você só vai se livrar desses sintomas se você trabalhar o emocional. Se você trabalhar a sua mentalidade, aí vem a autoestima, tá? A base, gente, a base que eu trabalho sempre, autoestima, posicionamento, que é assertividade e inteligência emocional. Trabalhando esses 3 pilares aí, esses 3 elementos aí, você se livra dos sintomas de pânico e ansiedade. A questão é, a ansiedade não é uma doença, você não se livra da ansiedade, você se livra das crises de pânico e das crises de ansiedade, tá? Marlândia, isso é normal, sentir que tá gelando tudo. Os sintomas mais comuns em crise de ansiedade é sentir o corpo gelado, né? Por que o corpo fica gelado? Porque quando você tá em alerta, teu corpo transpira. Então, para que a sua temperatura não suba demais e você não tenha, sei lá, uma crise febril, convulsiva febril, o teu organismo ele mesmo resfria teu corpo. Então, esse funcionamento, gente, da ansiedade, ele é muito inteligente. A única coisa que precisa ser tratada é o emocional, porque a pessoa vai passando, tá? Eu não tenho nenhuma caneca aqui para mostrar para vocês, mas vamos imaginar um copo, tá? Você pega um copo e coloca, ele tem 200 ml de capacidade. Você coloca, vai enchendo, passou dos 200 ml, o que acontece? Vai transbordar. O nosso emocional é como se fosse esse copo, né? Você passa pelas situações da sua vida, pelas experiências, pelos traumas, pelas perdas, pelas dificuldades, e você vai dando conta, o seu emocional vai enchendo. Se você tem uma baixa autoestima, e se você não tem posicionamento, né, que é assertividade, e nem inteligência emocional, vai chegar um ponto que você vai transbordar, e esse transbordamento vai trazer o quê? Depressão, vai trazer uma crise de pânico, vai trazer fibromialgia, vai trazer uma dermatite, porque o corpo, ele tá só refletindo como tá seu emocional.
Por isso que vocês precisam. Quem não faz tratamento aí com psicólogo, por favor, procurem. Então, Cleiton, você disse que perdeu família. Você passou por perda, tá? Boa noite, Rejane, querida. Você passou por perdas. Ou por uma perda grande, né? Perdeu família. Isso mexeu com o teu emocional. E aí agora você desenvolveu um medo que aconteça com você. Eu nem posso falar, gente, muita palavra morrer, tá? Por conta do TikTok aqui, pra eu não ser, pra minha live não cair. Então, assim, você tá com essa sensação ruim, Cleiton, porque você perdeu pessoas e você tá com medo que aconteça a mesma coisa contigo. Então, vai tratar seu emocional. Trata seu emocional, gente, porque, ó, remédio não trata emocional, tá? Então, e você tem essa questão da dependência também, né? A dependência do álcool, Cleiton. Então tem que tratar, mais do que nunca você tem que tratar, tem que fazer uso de medicamento, tem que fazer, tá? Como sustentar o fim de um término? Rejane, querida, quem terminou essa relação? Foi você? Foi a pessoa que estava com você? Como que era essa relação, Rejane? Era uma relação em que você era oprimida, você não conseguia se posicionar, você não era validada, você era desvalorizada, desrespeitada, a pessoa te oprimia, manipulava você. Como é que era essa relação, Rejane? Ah, entendi, Rejane. Então, você já terminou várias vezes com essa pessoa e voltou. Sinto que tenho dependência emocional. Certamente você tem, sim. A pergunta, eu até falei isso, você não tinha chegado ainda, né? A pergunta é não fazer essa pergunta, por que eu não consigo sair? Mas o que faz você acreditar que você precisa estar nessa relação para sobreviver, né? Aí a pergunta que eu faço, você tem medo de começar de novo? Você depende financeiramente dele? Você tem filhos pequenos e tem medo, né? Depende financeiramente dele ou dela, não sei, né? Ah, é com ele. Você tem filhos pequenos? Você tem medo de não encontrar outra pessoa? Você tem medo de recomeçar a vida? Existe algum medo aí que te bloqueia, Rejane? E faz você se manter numa relação que não tá legal. Porque se você terminou várias vezes, é porque essa relação não tá legal. Ninguém termina o que tá bom, não é verdade? Ninguém termina o que tá bom. Se você terminou é porque tem algo aí. E aí, me fala aí o que você puder dizer pra mim, Rejane, tá? A Paty é a cabeça mesmo, o emocional. Pois é, Paty, o emocional. Por que eu coloquei o tema dessa live? Gente, obrigada por compartilhar e me seguir, tá? Muito obrigada. Ah, você tem tremedeira também. Por que eu dei o nome da live Amor ou Ansiedade? Porque a pessoa que está numa relação assim, ela vai confundir aquela ansiedade, aquela relação abusiva com amor. Mas não é amor. A dependência emocional é você colocar, vou colocar assim de uma forma bem simples, é você apostar todas as fichas na outra pessoa, que a outra pessoa vai te fazer feliz. Você aposta tudo nela. E aí, não é aquilo que você espera. E você fica naquela ilusão de que você vai, quem sabe um dia eu vou ficar feliz, quem sabe ele vai mudar, ela vai mudar, né? Paty, você tem fobia de quê, Paty? Maiara, querida, bem-vinda! Muito bem-vinda, quanto tempo, hein? Como é que você tá? Coração acelerado, gente, caiu aqui meu conector do microfone aqui, só um minutinho. Maria Eduarda também. Ai, gente, eu vou ter que tirar isso aqui. Deixa eu ver se eu conecto aqui. Pronto. Maria Eduarda, quanto tempo? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão me ouvindo? Que eu tô com o microfone aqui. Tô com o microfone aqui, não sei se vocês estão me ouvindo bem.
Pois é, ó, Paty, coração acelerado, fobia. Mas fobia de quê, Paty? Porque fobia pode ser de várias coisas. Maiara, como é que você tá, querida? Tudo bem? Maria Eduarda também, quanto tempo você está bem? Tô de volta, né? Sempre terminei. Ele era uma pessoa boa, mas não fazia nada para me agradar. Então, Regiane, mas será que ele era uma pessoa boa mesmo? Porque às vezes a pessoa que tá com você, ela se disfarça de uma pessoa boa, mas na verdade ela te manipula e você não se dá conta disso, né? Ela te manipula. Será que realmente era uma pessoa boa? Porque se fosse uma pessoa boa, você não terminaria. Ah, agora você me falou, te traía muito. Ah, você não depende dele, não tem filhos. Então, olha só, Rejane, se você me der liberdade, tá? Eu vou comentar aqui, ó. A Rejane, posso comentar, Rejane? Ah, você conheceu ele quando tinha acabado de perder seus pais. Viu nele algo que não existia, enxerguei ouro. Então, Rejane, naquele momento, você estava carente, você estava passando por uma perda, e aí você viu nele um apoio. Mas uma pessoa que te trai, ela não respeita você. Ah, faz todo sentido, Regiane. Talvez por medo de perder alguém. Porque tem a mulher também, é muito comum a mulher que está no relacionamento de dependência emocional, né? Ela ter medo de ser abandonada, ter medo de se sentir rejeitada. Então ela fica naquela relação porque ela acredita que, se eu sair disso aqui, dessa relação, ninguém mais vai gostar de mim, eu não vou conseguir mais ninguém, ou eu não vou conseguir viver bem. Pelo menos aqui eu tenho alguém, eu sei que eu tenho alguém aqui do meu lado. Mas será que essa pessoa está do teu lado mesmo? Que às vezes você está se relacionando com a pessoa nem te apoia em nada, ela não está presente em você nos momentos que você precisa. Você só tem ali para dizer que você tem, né? Sim, Paty, a síndrome do pânico causa tudo isso, sim. Causa sim. Então, Rejane, o que eu tô falando faz sentido para você, Rejane? Ó, Adelci, sou casado, mas não sou feliz no casamento. Eu penso em separar. Aldeci, é Aldeci ou Adeci? Adelci. Então, Adelci, você não é feliz por quê? Você poderia compartilhar com a gente aqui? Rejane, olha, se você quiser, depois da minha live, entre em contato comigo no privado, que eu vou te passar meu WhatsApp, tá? Pra você não ficar se expondo muito aqui. Aqui, ó, ela colocou, ele nunca esteve presente nos momentos que precisei. Pois é. Porque Rejane, né, não só pra Rejane, mas pra todos que estão aqui, ninguém quer sair de um relacionamento bom. Se tá bom, ninguém quer sair. Se você já fez várias tentativas e não ficou e saiu, é porque tem algo aí. E aí você tem que se perguntar, como eu te falei, o que te prende essa pessoa? Não é amor, né? Você mesma já decifrou aqui, eu perdi meus pais na época que eu conheci ele, eu tinha perdido meus pais, foi uma pessoa que eu encontrei apoio. E a questão do medo de perder, de se sentir sozinha, porque quando a gente perde os pais, a gente se sente sozinha. Nós nos sentimos órfãos, a gente fica órfão de pai e mãe. Você ficou órfão de pai e mãe. Então isso pesou para você. Então o fato de ter alguém do seu lado, mesmo que não esteja do seu lado sempre, te dá uma falsa segurança de que você não está sozinha. Mas na verdade você está. Então, Rejane, você quiser, fala comigo depois, tá, querida? No privado, que eu te passo meu WhatsApp para eu te dar umas orientações, tá? E, gente, olha, eu tenho meu protocolo de 2 meses para dependência emocional, que se chama o poder do adeus. O que é o poder do adeus?
É você dar adeus para tudo aquilo que te limita. No relacionamento, você está se relacionando, te limita, te desvaloriza, desrespeita você, trai você. Tudo aquilo que você não gosta, você vai dar adeus, tá? Ah, mas você está dizendo que eu vou ter que me separar da pessoa? Talvez não. Mas aí você tem que ter um posicionamento, você tem que ser uma outra pessoa, você tem que ter um novo recomeço. E esse novo recomeço aí é o seu recomeço emocional. É você se fortalecer emocionalmente para você dizer, ó, eu não vou sair dessa relação, mas a partir de agora as coisas vão mudar. Ou você fica comigo desse jeito ou não, né? Porque eu agora não vou aceitar isso e aquilo. Então é disso que eu tô falando, o poder do adeus. Então o que é esse poder do adeus? É o protocolo que eu trabalho com mulheres, tá? Mas também tem homens que já me procuraram e eu vou atender também, atendo homens também. E eu trabalho protocolos, exercícios simples, bem simples, que vão treinar a mente da pessoa, da mulher, né? Eu vou trabalhar autoestima primeiramente, eu trabalho a parte da autoestima, depois eu trabalho a parte da inteligência emocional, do posicionamento. A mulher, ela se sente mais autoconfiante. Ela entende, por que ela se sente mais autoconfiante? Porque ela entende o valor que ela tem, ela reconhece. Porque olha, tem mulheres aí que são inteligentíssimas, lindas, capazes, mas elas não conseguem enxergar isso, sabe por quê? Porque elas estão dentro de um relacionamento que invalida, desvaloriza ela o tempo todo. E aí ela não consegue se ver como uma pessoa de valor. Porque ela já traz isso lá desde a infância. E aí ela tá com uma pessoa que fica reforçando isso o tempo todo. Graciela, querida, Graciela, boa noite, boa noite. Então tá fazendo sentido isso pra você que eu tô falando aqui? Talvez seja medo de recomeçar, medo de... eu dependo financeiramente dele. Mas olha, você depender financeiramente de uma pessoa que te maltrata, você vai estar na mão dela o tempo todo. Então, se você não quer isso para sua vida, então já busca um tratamento psicológico, busca um trabalho, busca alguma coisa para você fazer para você não depender financeiramente dessa pessoa. Ah, Rô, mas isso não é fácil. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Mas você precisa dar um primeiro passo. Talvez o primeiro passo não seja você fazer sozinha, mas você buscar uma ajuda profissional. Tá? Talvez seja o medo de recomeçar, porque é difícil mesmo. Imagina uma mulher numa relação há tanto tempo, né? Recomeçar, sair da casa ou ficar na casa, mas recomeçar, fazer tudo sozinha. Porque nós nos acostumamos até com o que é ruim, gente. Por que eu tô falando isso? Tem mulheres que estão no relacionamento porque elas não querem perder, e eu não tô criticando não, tá? Eu sei que cada um tem as suas razões, mas tem mulheres que não querem sair do relacionamento porque elas não querem perder a vida financeira que elas têm, né? O bem-estar que elas têm. Elas não querem perder, sei lá, a casa ou sei lá. Elas colocam às vezes coisas materiais à frente do seu bem-estar. E aí ela vive uma vida de sofrimento, uma vida de agressões, uma vida de traições, porque ela não quer abrir mão daquilo, porque tá confortável, entre aspas, para ela. Então assim, eu não tô falando em tom de crítica de jeito nenhum, meu objetivo aqui não é esse, mas é para alertar, né? É ansiedade ou amor? É amor, é manipulação, né? Você pode estar sendo manipulada aí pela pessoa que está com você e você nem está se dando conta disso. Não, eu me deparo, às vezes, a mulher, o que acontece? Às vezes o homem, ela sai para um lugar e o homem fica ligando, né? A pessoa, a parceira, fica ligando, mandando mensagem. Você tá onde? Você tá com quem? Por que você não chegou em casa ainda? Aí a mulher ainda acha, poxa,
fulana me ama mesmo, tá com ciúme de mim. Isso não é ciúme, gente, isso não é amor. Isso é até ciúme, mas não é amor, isso é manipulação, é controle, tá? Ah, Adeuci, por isso... Ô, Adeuci, você já experimentou fazer uma terapia de casal, Adeuci? Se você ama a sua esposa, faça uma terapia de casal, para que não seja esse o motivo, né, de vocês se separarem. Busque uma terapia de casal. Se você quiser, depois eu te dou um contato de muita confiança, tá? Então, as mulheres estão sendo anuladas e muitas ainda acham, não, mas a pessoa me ama. Tanto que a pessoa tá preocupada, fica me ligando o tempo todo, querendo saber com quem eu estou, aonde eu vou, com quem eu tô falando. Será que isso é amor mesmo? Ou é uma manipulação, é um controle que a pessoa quer ter sobre você? E você tá achando que é amor. Então a sua relação tá te gerando ansiedade? Tá te gerando opressão? Você tá se sentindo uma pessoa oprimida, que você não tem liberdade nem para ir conversar com uma amiga, sair com uma amiga, usar a roupa que você quer? Talvez você esteja vivendo isso, tá? E aí tá na hora de você dar adeus. É o poder do adeus. Porque o poder do adeus, gente, não é o fim, é o recomeço. É o recomeço de uma nova vida. É o recomeço de uma nova mulher. De uma nova mentalidade. E a gente sabe, né? Eu que já tenho atendido muitas mulheres, eu já atendi, estou atendendo, né? Tem muita mulher totalmente capaz, as mulheres capazes, lindas, maravilhosas, inteligentes, que estão na mão de uma pessoa que está manipulando, está desrespeitando e fazendo o que bem entende com ela. Então, se você está passando por isso, né? Se você quer sair disso, procura uma ajuda. Procura uma ajuda, porque é importante você reconhecer o seu valor. Né? Relacionamento não é sofrimento. Eu sempre digo isso. Ninguém casa, ninguém namora para sofrer. A gente faz isso? Não, eu vou namorar fulaninho porque fulaninho é assim assado, eu quero sofrer. Não, gente, claro que não. As pessoas se relacionam para quê? Para ter uma companhia, para se sentirem amadas, desejadas, felizes, para dividirem as coisas boas da vida, as coisas ruins também, ter compreensão, ter paciência. Agora, se você tá num relacionamento que só você se doa, né? Você faz tudo pela pessoa, não tá bom, nunca tá bom. Você recebe críticas o tempo todo. Você não é amada, você não é respeitada. Aí não dá. E por que você acha que tem que se manter nessa relação para viver, para sobreviver? Você está colocando até mesmo a sua sobrevivência, o seu modo de viver na mão dessa pessoa? Como se ela fosse direcionar toda a sua existência? Então é isso, minha gente. Amanhã eu vou estar aqui novamente, tá? Às 6h30. Vou estar aqui falando um pouco mais sobre dependência emocional, poder do adeus, ansiedade, tá? Então você que assistiu essa live hoje, gostou, traga um convidado amanhã, compartilhe essa live para que mais pessoas ouçam que é possível você ficar bem sem depender emocionalmente do outro. Você não precisa depender emocionalmente, porque você tem que gerenciar. É importante você saber gerenciar as suas emoções. Você entender que eu tô bem, você tá bem, e o fato de você estar bem, você se amar, você não vai permitir que a outra pessoa
faça coisas com você que você não faria com ela. Se você não faz isso com outra pessoa, por que você permite que ela faça com você? Isso é falta de amor, né? Falta de amor, falta de compreensão consigo mesmo, de empatia. Talvez você tenha empatia por muita gente. Você compreenda a dor do outro, mas não compreende a sua. Não entende que você merece ser feliz. Que você não precisa estar recebendo migalhas de atenção. Você merece muito mais do que isso. Então é isso, ó. Beijo pra vocês, tá? Muito obrigada pela companhia. Amanhã estaremos juntas aqui novamente. Então, beijo, tá? Amanhã às 18h30 estarei aqui. Beijo, beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.